Oceano, ele cobre mais de 70% do nosso planeta. É muita coisa. Mas o que existe lá embaixo, lá no breu absoluto, ainda é um mistério completo. Sons impossíveis que desafiam a lógica. Estruturas que, honestamente, não deveriam estar lá. E desaparecimentos que o tempo simplesmente não conseguiu explicar. Hoje, você vai conhecer alguns dos mistérios mais perturbadores já registrados nos oceanos. E olha, o que assusta de verdade é que alguns deles foram captados por equipamentos reais. E até hoje, ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu explicar o que aconteceu de verdade. Eu sou o Ozzy, e nós vamos mergulhar nos maiores mistérios do oceano. Bem-vindo ao Ponto Cego. Em 1997, os sensores da Marinha dos Estados Unidos captaram algo que, bom, não deveria estar lá. Um som, mas não um som qualquer. Era algo extremamente poderoso, vindo do fundo mesmo, do oceano. Esse som ficou conhecido como bloop. E o nome parece fofinho, né? Mas de fofo não tem nada. Ele era tão intenso, mas tão bizarro, que foi detectado a milhares de quilômetros de distância. Nenhum animal que a gente conhece seria capaz de produzir um barulho desses. Nem a baleia azul, que é basicamente um prédio de carne nadando por aí, chega perto dessa potência. E aqui é onde a coisa fica estranha. O som parecia orgânico, como se tivesse sido emitido por algo vivo. A versão oficial, os cientistas dizem que foi gelo se quebrando na Antártida. Ok, faz sentido, mas não convenceu muita gente. Por quê? Porque o padrão do som não era comum, ele parecia quase intencional, como se algo estivesse tentando dar um alô. E se segura nessa. O ponto de origem fica em uma região que a gente mal consegue mapear. Um lugar onde a pressão esmagaria você como se fosse uma latinha de refrigerante em segundos. A gente descobre espécies novas todo santo ano. Então, fica a pergunta: o bloop foi só um pedaço de gelo dando tchau? Ou foi algo que a gente ainda não teve o azar ou a sorte de encontrar? Algo que prefere ficar bem quietinho lá nas partes mais escuras do mapa? Mas o que você vai ver agora não é um som, é algo que pode ser visto e que não deveria estar lá. No meio do Oceano Pacífico existe um lugar que parece, literalmente, congelado no tempo. Um cemitério submerso, onde navios de guerra, aviões e tanques permanecem exatamente onde afundaram. Esse lugar é conhecido como o Atol de Chuuk. Durante a Segunda Guerra Mundial, essa região era uma das principais bases da Marinha japonesa. Até que, em 1944, uma operação massiva dos Estados Unidos mudou tudo. Em poucos dias, dezenas de embarcações foram destruídas e enviadas direto para o fundo do oceano. Mas o que torna esse lugar um mistério não é só a história das batalhas, é o que os mergulhadores relatam até hoje. Ao descer por aquelas águas escuras, você vê navios praticamente intactos, cobertos por corais, como se o oceano estivesse tentando engolir o passado. E lá dentro? Bom, lá dentro ainda existem objetos pessoais, botas, armas e sim até restos humanos. É como se o tempo tivesse parado no exato segundo do ataque. Mas é quando o silêncio aperta que os relatos ficam estranhos de verdade. Mergulhadores experientes juram que lá embaixo você não está sozinho. Eles ouvem sons metálicos, portas sendo arrastadas, correntes se movendo, mesmo quando não existe correnteza nenhuma para isso. Outros falam em vultos, movimentos rápidos sumindo entre os destroços.
Equipamentos falham do nada, bússolas giram sozinhas, sensores ficam loucos. Mas o pior é a sensação, aquele peso nas costas de estar sendo observado em um lugar onde, teoricamente, não deveria haver ninguém. Muitos mergulhadores simplesmente se recusam a voltar. E tem um detalhe que pouca gente comenta: muitos desses navios nunca foram explorados por completo. Corredores bloqueados, áreas onde ninguém nunca conseguiu entrar. O oceano simplesmente selou esses lugares, o que levanta aquela pergunta desconfortável: o que ainda pode estar lá dentro? Preservado, intocado, esperando? Ou talvez algo que nunca deveria ser encontrado? Porque, no fundo, o atol de Chuuk não é só um cemitério de guerra, é um dos poucos lugares do mundo onde a história e o sobrenatural parecem ocupar o mesmo espaço. O que você vai ver agora não é um navio, não foi um acidente, nem é algo deixado por seres humanos, é uma estrutura encontrada no fundo do mar que simplesmente é estranha pra caralho. Em 2011, uma equipe de exploradores estava analisando o fundo do Mar Báltico quando, do nada, algo completamente inesperado apareceu nos radares. Era uma forma circular, enorme, com uns 60 metros de diâmetro. Mas não era só o tamanho que assustava. A estrutura parecia ter linhas retas, ângulos definidos e até algo que lembrava uma rampa. É bizarro, mas olhado de cima, parecia que tinha sido construída. Não tinha nada de natural ali. O objeto estava a quase 90 metros de profundidade, num lugar onde não deveria existir nada desse tipo. E quando as primeiras imagens saíram, bom, a internet entrou em colapso. Muita gente disse que parecia uma nave espacial, outros diziam ser uma estrutura antiga de uma civilização perdida. Mas o que me deixa mais encucado foi o que aconteceu com os equipamentos. Segundo a equipe, quando eles chegavam perto da estrutura, as coisas simplesmente paravam de funcionar. Câmeras desligavam, eletrônicos davam pau. E o mais louco, tudo voltava ao normal assim que eles se afastavam, como se algo ali não quisesse ser filmado. E não para por aí. Ao redor da estrutura tinha um rastro no fundo do mar, como se o objeto tivesse deslizado pelo leito oceânico antes de parar naquele ponto. E aí fica aquela dúvida que não quer calar. Aquilo caiu ali, ou chegou lá por conta própria? Os cientistas, claro, vieram logo com as explicações oficiais. Dizem que é só uma formação rochosa incomum, coisa da era glacial, um conjunto de pedras que, por coincidência, parece artificial. Esses cientistas sempre jogando areia na farofa, né? Mas, na boa, essa explicação não convence todo mundo. É tudo simétrico demais, intencional demais. Até hoje não existe resposta definitiva, só teorias. E talvez o mais estranho é que, mesmo depois de tanto tempo, o local nunca foi totalmente explorado. É como se algo ainda impedisse uma investigação séria, ou, quem sabe, como se ninguém realmente quisesse descobrir o que aquela coisa é de verdade. Existe uma região no oceano que muita gente prefere fingir que não existe. Um lugar onde navios desaparecem, aviões simplesmente somem e, em alguns casos, bom, eles nunca mais são encontrados. Esse lugar é conhecido como o Triângulo do Dragão, ou, se você quiser um nome mais amigável, o Mar do Diabo, ali pertinho do Japão. Ao longo dos anos, o currículo dessa área é de dar inveja a filme de terror. Embarcações que sumiram sem nem dar um tchau pelo rádio, aviões que perderam o contato e equipes inteiras que até hoje ninguém sabe onde foram parar. Mas o que deixa a coisa realmente estranha são os relatos de quem deu sorte e conseguiu voltar para contar a história. Marinheiros descrevem instrumentos ficando loucos, bússolas girando como se estivessem numa rave, e o mar, bom, o mar agindo como se não devesse satisfação a ninguém. Ondas surgindo do nada,
correntes mudando de direção, é como se as leis da física ali estivessem em dia de folga. Na década de 1950, o governo japonês resolveu ser corajoso e enviou missões para investigar o que estava rolando. O resultado? Pois é. Algumas dessas missões também desapareceram, sem rastro, sem explicação, nada. Foi aí que o pessoal ligou o sinal de alerta e o local passou a ser oficialmente evitado. Cientistas dizem que é vulcão submarino, liberação de gases, distúrbios magnéticos, enfim, o pacote completo de explicações oficiais. E tudo isso até faz sentido para explicar parte das coisas, mas não tudo. Porque sumir com um navio inteiro, sem deixar um pedaço de madeira boiando ou um sinal de rádio, parece que a conta não fecha, entende? É como se aquelas embarcações nunca tivessem existido. E o mais perturbador, a região continua com fome até hoje. Pilotos experientes sabem exatamente quais limites não devem cruzar. Porque no fim das contas, ninguém sabe o que acontece ali dentro. E, sinceramente, talvez seja melhor a gente continuar sem saber. Mas o que você vai ver agora não envolve navios sumindo ou aviões dando linha. O buraco é mais embaixo. O que eu vou te mostrar pode mudar completamente a forma como a gente enxerga a nossa própria história. É uma estrutura submersa que, sendo bem sincero, tem cara de tudo, menos de algo feito pela natureza. E ela levanta uma pergunta daquelas de dar nó na cabeça. E se civilizações antigas, muito mais avançadas do que a gente imagina, já tivessem dado as caras por aqui, bem antes do que os livros de história dizem? Em águas rasas, lá nas Bahamas, mergulhadores encontraram algo que, bom, definitivamente não deveria estar lá. Uma formação de pedras, organizada em linha reta, se estendendo por centenas de metros. Esse lugar ficou conhecido como a Estrada de Bimini. À primeira vista, você pode até pensar, é só uma formação rochosa esquisita. Mas quando você olha de perto, o negócio muda de figura. Os blocos são grandes, achatados e estão tão bem alinhados que parece que alguém usou uma régua gigante ali. É como se tivessem sido colocados com algum tipo de propósito. E é aqui que o pessoal começa a sair no tapa. De um lado, os cientistas dizem que é tudo natural. Rochas calcárias que se quebraram com o tempo e, por um acaso do destino, formaram esse padrão. Sei, bem conveniente, né? Mas do outro lado, as teorias são bem mais inquietantes. Tem gente que acredita fielmente que aquilo é parte de uma civilização antiga que acabou debaixo d'água. Uma construção feita muito antes da gente começar a escrever a história nos livros. E tem um detalhe que parece coisa de filme. A descoberta aconteceu justamente numa região que o pessoal sempre ligou à lenda de Atlântida. Coincidência? Olha, eu não botaria minha mão no fogo. Quem mergulha lá diz que a sensação é estranha. Não parece que você está chutando pedra qualquer, mas sim caminhando por algo que já teve um significado. Parte de algo muito maior que se perdeu. Porque, no fundo, a pergunta não é só o que é a Estrada de Bimini, mas o que ela representa. É um capricho raro da natureza, ou a prova de que a gente ainda não sabe nada sobre os capítulos mais antigos da nossa própria história? No fim das contas, o oceano ainda guarda muito mais segredos do que a nossa cabeça consegue processar. Sons que ninguém explica, estruturas que não fazem sentido, desaparecimentos que viraram lenda. E, sendo bem sincero, talvez existam coisas lá embaixo que nunca deveriam ser encontradas mesmo. Deixa elas quietinhas lá. A verdade é que a gente sabe muito mais sobre o espaço, sobre planetas a trilhões de quilômetros, do que sobre o que está acontecendo agora. Bom, isso torna tudo ainda mais inquietante. A gente se vê no próximo mistério, se você tiver coragem, é claro.